Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Que Deus nos inspire nessa noite de estudo do Evangelho de Jesus. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nos traz claras explicações sobre os dons espirituais. E nos diz ele: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E os dons espirituais são diversos, diz ele. Temos o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, da fé, os dons de curar, da operação de maravilhas, da profecia, ou de discernir os espíritos. Mas um só e o mesmo Senhor opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz, conforme a sua vontade. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que os diversos tipos de dons espirituais são dádivas de Deus para nós, que devem ser usadas para o bem, para um fim útil. E assim também o Espiritismo hoje, revivendo o cristianismo dos primeiros tempos e nos descortinando a realidade espiritual que nos cerca, nos esclarece que todos nós sentimos, num grau qualquer, a influência do mundo espiritual, podendo-se dizer assim que todos nós somos, mais ou menos, médiums, variando ao infinito e de pessoa para pessoa o grau e o tipo dessa capacidade de estabelecer contato com o mundo espiritual. Assim, o dom da mediunidade é um dom inerente aos seres humanos, mas a mediunidade com Jesus é essa que nos mobiliza na obra do bem, conforme as possibilidades de cada um, seja em que grau for. E é justamente sobre essa conduta frente a essas concessões que recebemos de Deus que nós vamos estudar esse mês no capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, hoje especificamente o dom de curar. Na passagem do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, versículo 8, Jesus anuncia então aos seus discípulos a missão que eles teriam a cumprir quando saíssem a divulgar a Boa Nova. E lhes recomenda, dentre muitas coisas, o seguinte: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, mas tudo isso sob a seguinte condição: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E Jesus exemplificou, não só ele disse, não só ele recomendou, mas ele exemplificou todos os seus ensinamentos. E durante o tempo em que conviveram aqui com Jesus, os discípulos muito aprenderam e também testemunharam com ele. E dentre tantos exemplos que Jesus nos deixou, nós citaremos alguns para ilustrar, e todos eles foram tratados por Allan Kardec em A Gênese, especificamente no capítulo 15, e é uma obra de leitura muito importante para todos nós. Com relação à recomendação restituir a saúde aos doentes, temos o caso da hemorroíça. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia ouviu falar de Jesus. Veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada da tua enfermidade. O fenômeno aparentemente sobrenatural, até porque não houve sequer imposição das mãos de Jesus sobre a enferma, se deu por meio da irradiação fluídica que emanava do Espírito puro de Jesus,
Essa irradiação foi atraída, então, pelo desejo ardente daquela mulher em ser curada. Daí porque Jesus lhe disse: tua fé te salvou. Este episódio nos deixa bem claro que a fé verdadeira constitui uma força atrativa para aquele que deseja, então, ser curado. E a recomendação ressuscitai os mortos. Temos o caso da filha de Jairo. Um chefe da sinagoga chamado Jairo veio ao encontro de Jesus. Suplicou que salvasse a vida de sua filha de 12 anos, que estava no momento extremo. Chegando à casa de Jairo, tomou a mão da menina e lhe disse: minha filha, levanta-te, eu te ordeno. E no mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar. Esse fato impressionou a todos os presentes, foi elencado como milagre, por trazer à vida pessoa supostamente morta. Mas como o próprio Cristo afirmou, a menina apenas dormia, e com a sua vontade, o seu poder fluídico, o seu conhecimento absoluto de todas as leis, o governador do planeta Terra, então, reanimou os sentidos entorpecidos daquela menina, evitando que o seu espírito se desligasse completamente, então, do corpo físico. Tratava-se de um caso de morte aparente, hoje bem conhecido da nossa ciência. Portanto, houve, na verdade, uma cura e não ressurreição, o que a ciência já provou ser impossível trazer à vida um corpo já morto. Curai os leprosos. Temos o episódio da cura dos 10 leprosos. 10 leprosos vieram ao seu encontro, clamando em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. E disse-lhes Jesus: ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam no caminho, ficaram curados. Mas só um deles, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus. E aí Kardec traz uma observação interessante, que ao dizer ao samaritano que retornou para agradecer-lhe, ele disse: tua fé te salvou. Jesus daria a entender que apenas este teria sido curado. E justamente aquele que era tido pelos demais como herege, né, pelos judeus ortodoxos, ele teve a fé suficiente para ser curado. Então o episódio nos mostra também que Jesus não fazia diferença entre as criaturas pela sua origem, pela sua crença, pela sua condição, e evidencia mais uma vez que a fé e a disposição da criatura é um elemento fundamental nos processos de cura. A recomendação é expulsar os demônios, o caso do possesso mudo. Apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. O povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. E aqui uma demonstração de que a autoridade moral de Jesus sobre os espíritos imperfeitos, chamados de demônios, bastava para que eles, então, se afastassem. E aí vem a condição, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Que não fizessem dos dons recebidos objeto de comércio, nem de especulação, em nenhum meio de vida. Pelos seus exemplos, nós vemos que na sua perfeita abnegação, Jesus nos deu mostras do que é capaz a vontade firme no bem desinteressado, submisso à vontade de Deus e que levam à prática da verdadeira caridade. Jesus, espírito puro, totalmente desprendido da matéria, ele não agia como um intermediário, porque ele não precisava de assistência espiritual para operar todas as curas, porque era ele quem prestava assistência, ele agia por si próprio, pelo seu poder pessoal. Mas ao delegar aos seus seguidores
a missão de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios, ele estava mostrando que eles também possuíam tais faculdades, tais dons, e quais deveriam ser que eles deveriam ser distribuídos gratuitamente, com sentimento de abnegação, que é o que realmente valida a autêntica doação. Que essa doação, então, qualificada, os fluidos curadores se qualificam por esse desprendimento, por esse sentimento, e dá, então, os bons resultados. E é justamente o que atrai a assistência dos bons espíritos. E foi com esse sentimento que os discípulos seguiram as recomendações de Jesus, nele aurindo as energias para realizar as curas físicas, psíquicas, morais, que visavam principalmente libertar as consciências, né, divulgando a Boa Nova, esses atos que nós podemos ver lá no livro do Evangelho, Atos dos Apóstolos. Mas, e os dons recebidos quanto a nós hoje, né, atuais discípulos do cristianismo? Como nos lembra Emmanuel, nós não podemos esperar operar os mesmos resultados tão sublimes quanto esses que acabamos de ver, de relembrar, obtidos por Jesus e depois também pelos seus discípulos. Até porque essas grandes manifestações, elas tinham a sua razão de ser naquela época, em que eram necessárias grandes demonstrações para chamar a atenção das pessoas incrédulas. Mas e hoje? O que significa curar os doentes? Levando a um sentido mais profundo, essa recomendação de curar os enfermos, o Espiritismo hoje nos mostra que para que seja restituída a saúde de alguém, torna-se necessária uma radical transformação moral, porque é do espírito que procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Então, nós precisamos buscar o reajuste com as leis divinas, nos harmonizarmos com as leis divinas. Mas nós devemos, sim, buscar a cura, buscar a saúde, através dos tratamentos médicos convencionais, também aqueles oferecidos pelas casas espíritas, a fluidoterapia, como passe magnético, a água fluidificada, pelo trabalho em conjunto dos médiuns trabalhadores voluntários, sob a assistência dos bons espíritos. Mas nós também não podemos esquecer das possibilidades que a providência divina nos coloca à disposição para o nosso reajuste integral. E isso, às vezes, passa pela experiência da doença física. Daí porque nem sempre a cura vai ser possível. Mas o alívio, esse sim, será sempre possível, inclusive no seu aspecto moral, dando-nos mais paciência, mais resignação, fortalecendo a nossa fé no futuro. E o que seria hoje o dom de ressuscitar os mortos? Como nós podemos compreender mais profundamente essa recomendação do Mestre? Refere-se à possibilidade de despertar aqueles que se cadaverizam no erro, a expressão da mentora Joana de Ângeles. Nós podemos levar a esperança àqueles que perderam o contato com a vida, que estão vivos, mas mortos moralmente, mergulhados na tristeza, na ignorância, na criminalidade. Então, nós podemos auxiliar pela prece, cujo poder magnético nós sabemos que alcança sempre o seu destinatário, pelo concurso dos bons espíritos, sempre prontos a nos socorrer. E também, através de uma palavra edificante, de uma conversa amiga, nós podemos sempre auxiliar os nossos irmãos, podemos ser médiuns do bem, da esperança. E todos nós também devemos ficar atentos com a nossa atitude mental, diante da vida, de todos os sofrimentos pelos quais nós passamos, evitando a decomposição moral, como nos alerta a Joana de Ângeles. O dom de expulsar os demônios. O Espiritismo atualmente nos esclarece que a ação persistente de um espírito que ainda insiste no mal sobre alguém apenas se dá pela imperfeição moral
do assediado. Daí a necessidade de melhoramento moral, tanto do obsessor quanto do obsediado, pela evangelização, além do tratamento fluídico, pelo passe, pela água fluidificada, que ajudam a desvencilhar os maus fluidos. E aqui, mais uma vez, a prece é recurso fundamental, por meio da qual nós sintonizamos com espíritos superiores que vêm ao nosso socorro. E os médiuns atualmente nas casas espíritas, pelos trabalhos de desobsessão, eles fazem o trabalho da formiguinha, como já dito aqui na nossa casa certa vez, e foi uma boa comparação, porque nós não temos a mesma autoridade moral de Jesus, mas nós podemos sim unir nossas forças, trabalhar coletivamente. E mesmo nesse trabalho de formiguinha, a nossa contribuição apenas será eficiente se buscarmos viver em harmonia, em equilíbrio espiritual, em renovação íntima constante de nós mesmos, em estudo constante também da doutrina, porque só assim seremos capazes de influenciar os nossos irmãos ainda em sofrimento. Portanto, Jesus e os apóstolos nada cobravam pelas curas que realizavam, mesmo sendo pobres. E todos eles trabalhavam, porque não desejavam ser um peso para a sociedade e também não exploravam o sentimento daqueles que os amavam. Jamais se aproveitaram, então, da confiança de ninguém para explorar. E a ordem do Cristo a todos nós é de que exercitemos, utilizemos, usemos os dons recebidos, mas gratuitamente, sem esperar retribuição de qualquer espécie, nem mesmo reconhecimento e elogio, que também é uma forma de cobrança. E para nossas reflexões finais, o pensamento de Joana de Ângeles, na mensagem A Gratuidade do Bem, na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos diz a mentora: quem realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, experimenta incomparável júbilo, que se expressa mediante a felicidade de poder doar ao invés de receber, ajudar antes que ser beneficiado, tornando-se fonte de luz, desde que o façam, cada um dando gratuitamente o que gratuitamente haja recebido. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.